Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados, acolhidos, em paz. E vamos voltar ao nosso livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, traduzido por Luiz Antônio Mileco. E a gente terminou aqui a terceira renúncia, a quarta renúncia. E aí ela diz assim: um último comentário sobre os sentimentos negativos que me ajudou muito certa vez e que tem ajudado a outros. Nada do exterior, nada, ninguém de fora pode me irritar por dentro. Eu compreendi que podia ser irritada ou abalada psicologicamente apenas pelas minhas próprias atitudes erradas, sobre as quais agora tenho controle, ou por minhas próprias reações erradas. Elas são ardilosas, mas eu tenho controle também sobre elas. Ou ainda, por minha própria inação em algumas situações, por exemplo, a situação atual do mundo que exige uma atitude firme de minha parte. Quando eu compreendi tudo isso, me senti muito livre, simplesmente deixei de me ferir. Agora, alguém pode ter para comigo comportamento mais mesquinho, e eu terei a profunda compaixão por essa pessoa fora de harmonia. Essa pessoa, psicologicamente enferma, é capaz de fazer coisas mesquinhas. Certamente eu não iria querer me ferir por uma reação errada, de amargura ou ódio. Você tem completo controle sobre se vai ou não ser ferido psicologicamente. E a qualquer tempo, desde que você queira, pode deixar de se ferir. Esses são os passos em direção à paz que desejei compartilhar com você. Não há nada de novo sobre isso. Essa é uma verdade universal. Eu apenas conversei sobre essas coisas nas minhas próprias palavras do meu dia a dia, em termos de minha própria experiência pessoal com essas práticas. As leis que governam este universo operam para o bem tão cedo quanto obedecemos a elas, e qualquer coisa contrária dura pouco, pois contém em si mesma as sementes da sua própria destruição. O bem inerente a cada vida humana sempre torna possível a obediência a essas leis. Em verdade, temos livre-arbítrio em relação a tudo isso. Portanto, quanto mais cedo nos submetermos ao cosmos, encontrando a harmonia tanto dentro como fora de nós, tanto melhor. Esse texto foi extraído de uma radioconferência em Los Angeles, todo esse capítulo, falando dos 12 passos para a paz interior. E é muito certo isso. Não adianta a gente se irritar, se desesperar, espernear por coisas que a gente não tem controle. É perda de energia. Aonde a gente tem controle é que a gente tem que ter preocupação, ter atenção e ter compreensão para mudar. Se a gente tem controle, a gente pode mudar. E o que a gente tem controle é a gente mesmo, não são os outros. Muito bem. Vamos então para o Livro dos Espíritos.
Depois da pergunta que Kardec fez sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, em que ele dá o exemplo da pessoa subir a escada e morrer, cair e morrer, e aí ele pergunta se os espíritos quebraram a escada e o espírito de verdade responde que os espíritos não têm ação sobre as leis da natureza. Então, se ele caiu e morreu é porque a escada estava com algum problema. Pois é, não foram os espíritos que quebraram a escada. Mas aí Kardec retoma a pergunta com um outro exemplo, que não seja entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado por um raio. Ele se refugia debaixo de uma árvore, o raio cai e o mata. Pode ter-se dado que os espíritos tenham provocado o raio e que dirigiram o raio para o homem? E o espírito de verdade responde: é o mesmo que o anterior. O raio caiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que isso acontecesse. O raio não foi encaminhado para a árvore porque o homem estava debaixo dela. Ele sim teve a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual o raio ia cair. Uma ideia que foi inspirada pelo espírito, pois a árvore não deixaria de ser atingida só porque ele não estava debaixo dela. Pois é, as circunstâncias são aproveitadas pelos espíritos. Eles sugerem, eles dão a ideia: olha, vai se abrigar ali que ali vai dar, você vai estar bem. Vai estar no lugar certo, pelo menos. E ele vai tomar aquele lugar e vai se sujeitar aos acontecimentos que já estavam determinados. Pois é, vamos então para a Gênese, que a gente está continuando o capítulo dos fluidos, falando da visão espiritual ou psíquica, a dupla vista, o sonambulismo, os sonhos, com a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então vamos lá. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados, por isso sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado dela, da alma, vai influir nas percepções que aquela vista propicie, segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode dar a ela, quer durante o sono, quer no estado de vigília, primeiro a percepção de certos fatos materiais e reais, como conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Essas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Assim, é que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas
de certas crenças religiosas e, com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais como essas pessoas os imaginam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, fazer uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes de lhes dar crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Quer dizer que as pessoas são muito influenciadas pelas suas próprias crenças, pelo que elas acreditam, inclusive pela própria imaginação. E, como a gente viu, o nosso pensamento é capaz de criar imagens. Então, pode ser uma visão real, uma percepção de fatos materiais, de coisas reais do mundo espiritual, ou pode ser a própria imaginação da pessoa, com as criações fluídicas do seu pensamento. Vamos então terminar as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, que está no livro Mãos Marcadas, psicografado por Chico Xavier. Calúnia veio ferir-te sem que se saiba de quem. Não somes forças das trevas. Espera, fazendo o bem.